Eita glória, que louvor maravilhoso, né? Parece que eu não sou muito das antigas não, viu, Rafael? Porque esse aí eu não conhecia não. Mas que louvor lindo, viu? Glória a Deus. Resume muito bem a nossa história, né? A gente pode se envergonhar de muitas coisas, mas aceitar Jesus vai compensar todas elas, né? Louvado seja Deus. Quero nesse momento convidar as nossas amadas crianças para a divisão. Hoje vai ter discipulado também, Gerlando? Começa hoje ou não foi definido ainda? Amém. Vai ser iniciado ainda, vai ser avisado quando for reiniciar a classe de batismo, para que nós possamos nos preparar para o próximo batismo. Se Deus quiser, vai acontecer daqui a 3 meses. Esteja orando por isso. Glória a Deus. Deus escreve certo por linhas tortas. Essa com certeza é uma das frases mais repetidas que existe. Mas será que ela é uma frase certa? Ou será que ela é uma frase errada? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, que discorda. Deus não escreve certo por linha torta, coisa nenhuma. Então alguns vão concordar, outros vão discordar. Mas o que eu posso dizer com certeza para você é que muitas vezes Deus age de formas que nós não esperamos que Ele haja. Muitas vezes Deus age de formas inesperadas. Deus age de formas não convencionais. Deus age de formas fora do padrão, do meu entendimento e do seu entendimento. E a pergunta, irmãos, que é muito importante, é como nós reagimos quando Deus não age do jeito que nós esperamos. Por exemplo, se eu perguntar qual é o ser mais inteligente do universo, eu creio que todos vão concordar que seja Deus. Ninguém é tão sábio quanto Deus, ninguém é tão inteligente quanto Deus. Os segundos seres mais inteligentes são aqueles que creem em Deus, que somos nós. Mas Ele sempre vai estar em primeiro lugar. Deus é o mais sábio, Deus é o mais inteligente, Deus é onisciente. Mas será que por Deus ser tão sábio e tão inteligente, Deus sempre age de forma lógica? Deus sempre age da forma que nós esperamos? Ou muitas vezes Deus vai agir de forma surpreendente? Deus vai agir fora do padrão. Deus vai quebrar o protocolo. E como nós vamos reagir caso Deus se comporte ou Deus haja desta maneira? Qual tem sido ou qual será a nossa atitude diante das ações inesperadas do nosso Deus? Irmãos, é sobre as formas diferentes de Deus agir e a nossa atitude diante destas formas que eu quero meditar com vocês rapidamente nessa noite. Para isso eu te convido a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 48. Gênesis, capítulo de número 48. Obrigado, Gerlando, por essa água tão necessária, né, para o nosso corpo. Glória a Deus. Tem dia que está mais quente do que a fornalha de Nabucodonosor. 7 vezes mais, né? Parece que nós estamos vivendo dias assim. Então, água é sempre necessária. Gênesis capítulo 48, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 48. Aqui nesse capítulo, irmãos, nós vamos observar 2 atitudes que Jacó, o patriarca Jacó, tem em nome de Deus. E também as lições que nós podemos aprender com essas atitudes. Nós vamos ver que não são atitudes esperadas, pelo contrário, são atitudes inesperadas. E que lições nós podemos aprender com isso? Em primeiro lugar, aqui nós vemos que Jacó adota os seus netos. Jacó é o avô e ele adota como filhos os seus netos. Isso já é estranho para nós. Vamos ver por que isso acontece.
nos versos de 1 a 7. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 48, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, olha os nomes deles, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no seu leito, ele estava deitado. Verso 3, disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, verso 5, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Pai amado e Pai querido, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, por mais esta rica oportunidade que estamos tendo, Pai. E muitas vezes nós só reconhecemos que o que temos é valioso, ou quando perdemos, ou estamos prestes a perder. Mas, Pai, nós não queremos precisar perder as oportunidades que o Senhor nos dá para as valorizarmos, Senhor. Pelo contrário, nós queremos entender, Pai, que tudo aquilo que o Senhor nos concede é valioso. Inclusive, Pai, a oportunidade de estarmos cultuando o Teu nome com os nossos irmãos. Obrigado pelos louvores maravilhosos que foram entoados, por cada oração que foi feita. Obrigado por cada irmão e cada irmã que aqui chegaram, aqueles que não puderam, mas estão adorando conosco pelas redes sociais. E agora, abençoa, Pai. Abençoa, porque vamos falar sobre bênção hoje. Então, abençoa, Pai. Nós abrimos a nossa boca e pronunciamos bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país, sobre os Teus planos e projetos para cada um de nós, Pai. Abençoa este momento agora também, pois tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nos versos anteriores, no capítulo anterior, final do capítulo 47, Jacó força seu filho José a jurar que quando ele, Jacó, morrer, José não enterrará onde ele está. José não enterrará no Egito. Porque Jacó entende que ele está no Egito, mas ele não pertence ao Egito. Ele está no Egito, mas ele pertence a outro lugar, ele pertence à terra de Canaã. Então o pai pede ao seu filho: quando eu morrer, me leva para a minha terra, me leva para Canaã. Agora o capítulo 48 inicia, e ele inicia dizendo que Jacó adoece. Jacó está enfermo. Essa, inclusive, é a primeira menção à doença em toda a Bíblia. Primeira vez que a Bíblia vai falar em doença é aqui, em Gênesis capítulo 48. E nós sabemos que essa é a primeira de muitas menções à doença que ainda virão em toda a Bíblia. Né? Porque muitas pessoas irão adoecer e muitas delas serão curadas pelo poder que Deus tem. Quem acredita que Deus tem poder de curar ainda hoje? A Bíblia vai relatar vários casos de doentes sendo curados, até que vai chegar Apocalipse, capítulo 21. E lá vai dizer que o novo céu e a nova terra não haverá mais doente. Não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais morte. Porém, até que esse dia chegue, nós ainda vamos ter que conviver com enfermidades, nós ainda vamos ter que conviver com doenças. Então Jacó adoece.
E essa notícia chega a José. E quando José sabe que o seu pai está doente, o que é que José faz? Quando José sabe que o seu pai está doente, ele vai até o seu pai. Aí eu pergunto para vocês, José era o quê no Egito? Ele era uma pessoa desocupada? Ele era uma pessoa que tinha muito tempo livre? Não. José era governador de todo o Egito. José era ou não era uma pessoa ocupada? Sim. Mas quando ele sabe que o seu pai está doente, ele arruma tempo e vai até ele. Filho que ama a Deus também é filho que ama aos seus pais. Filho que honra a Deus também vai ser filho que honra aos seus pais. José encontra então tempo e ele vai até seu pai enfermo, Jacó. E o texto diz, igreja, que ele não vai sozinho. Ele aproveita para levar 2 pessoas com ele, os seus 2 filhos. Quais os nomes dos filhos de José? Você percebeu? Quais? Muito bem. Vocês disseram os nomes corretamente e na ordem correta. Manassés e Efraim. Porque Manassés é o mais velho e Efraim o mais novo. Então, José vai até Jacó. E aí, quando José chega, as pessoas dizem, Jacó, José está aí. O que Jacó faz? Ele está deitado, ele está enfermo, só que o texto diz que ele se esforça e ele fica sentado. Irmãos, um detalhe aparentemente tão sutil, mas aqui eu já vi a promessa de Deus de que ele fortalece ao cansado. Deus dá vigor a quem não tem vigor. Deus, ele multiplica as forças a quem não tem. Quando a Bíblia diz que Jacó está doente é porque a doença dele era grave. Mas ele se esforça, ele faz um esforço e Deus ajuda aquele que se esforça e ele fica sentado. Por quê? Porque Jacó sabe que o que está por vir aí é muito importante. E ele se senta, porque Deus dá forças para ele se sentar. Então eu fiquei maravilhado com esse esforço de Jacó. Só que eu fiquei mais maravilhado ainda, não é com o que ele faz, é com o que ele diz. Quando José chega com seus 2 filhos, Jacó está doente, Jacó está velho, Jacó está prestes a morrer. O que é que poderia ter saído da boca de Jacó? Reclamação, murmuração, um monte de coisa ruim, né? Uma lista. Ô, meu filho José, situação está tão difícil. Ai, como eu estou sofrendo. Mas não é isso que Jacó diz. Jacó abre a boca e ele só fala das bênçãos de Deus na sua vida. José, Deus apareceu para mim quando eu estava no caminho e ele prometeu que eu seria abençoado. O homem está sofrendo, o homem está passando por dificuldade, mas ele não tem tempo para reclamar. Ele só tem tempo para agradecer e para contar das bênçãos do Senhor na sua vida. Irmãos, eu li isso aqui e combinou com esse cântico que o Rafael entoou hoje. Porque olha como vale a pena servir a Jesus. Servir a Jesus é bom na vida. E servir a Jesus também é bom na morte. Por quê? Porque quem vive em pecado e vai morrer, olha para trás e só vê o quê? Só vê coisa ruim, só vê motivo de tristeza. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse fazer de novo, eu faria diferente. Mas quem entrega a sua vida para Deus, quem serve a Deus que nem Jacó, no momento da morte, vai olhar para trás e vai olhar com alegria, lembrando das coisas boas que Deus fez na nossa vida. Olha como vale a pena continuar servindo a Jesus. Continua servindo, porque a gente vai ter do que se arrepender, mas de servir a Ele não. A gente vai agradecer, Senhor, muito obrigado,
porque o Senhor apareceu para mim, porque o Senhor me transformou, porque o Senhor me prometeu bênção e o Senhor cumpriu as tuas promessas na minha vida. Um dia o nosso fim vai chegar, igreja, e que esse fim chegue com cada um de nós tendo servido ao Senhor e podendo dizer para os nossos filhos e para os nossos netos: eu vou partir, mas eu lembro do que Deus fez na minha vida e eu quero que você também siga o caminho que eu segui. Então Jacó, ele compartilha das suas bênçãos com José. Ele diz que Deus apareceu para ele, Deus prometeu que ia multiplicar a sua descendência. E aí ele faz algo estranho. Ele faz algo inesperado. Ele diz para José: José, depois de tudo isso, eu estou falando tudo isso, só para te dizer que a partir de hoje, os teus 2 filhos não são mais teus. Os teus 2 filhos agora serão meus. O que você gerar daqui para frente vai ser teu. Vai ser a tua descendência. Mas esses 2 filhos que você já teve no Egito, agora eu estou adotando para mim. A partir de agora, os meus netos serão meus filhos. Os teus filhos, Manassés e Efraim, serão meus. E não apenas, irmãos, Jacó adota os seus netos como filhos, mas ele ainda eleva os seus netos ao posto de filhos mais velhos. Olha que estranho. Quem eram os filhos mais velhos de Jacó? Os 2 filhos que nasceram primeiro: Rubens e Simeão. Jacó diz: agora os teus filhos serão meus, e como Rubem e Simeão, eles serão. O que Jacó está dizendo? A partir de hoje, os meus filhos mais velhos não serão mais Rubem e Simeão, serão Manassés e Efraim. Isso fica claro, se você quiser apenas escutar, lá em 1 Crônicas, ou 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1, quando eu li isso, eu fiquei impressionado. Lá vai dizer assim: quanto aos filhos de Rubem, que era o primeiro, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, era o mais velho, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. O filho mais velho de Jacó era Rubem, só que Rubem se deitou com uma das concubinas de seu pai. Ele cometeu imoralidade com uma das mulheres de Jacó, que não era mãe dele, claro, mas era uma das mulheres do seu pai. Por causa disso, ele perdeu o direito de filho mais velho. E 1 Crônicas 5:1 está dizendo que agora a primogenitura passou de Rubem para os 2 filhos de José. Aí eu pergunto para você, igreja, tem lógica isso aqui? Tem lógica um avô adotar os seus 2 netos como filhos? Talvez você diga, teria. Em que casos? No caso em que o filho não puder criar, não é isso? Tem muitos avós que criam seus netos. Por quê? Porque os filhos não podem, ou porque os filhos não querem, são irresponsáveis, ou acabam mesmo não entendendo o plano de Deus. Acontece. Às vezes os avós, eles criam os seus filhos, ou os seus netos. Só que não é o caso aqui. José é um homem de Deus. José é um homem centrado. José é um homem que tem posse. É um homem que tem condições. É um homem que tem temor a Deus. O lógico era quem criar Manassés e Efraim? O lógico era quem, igreja, criar? O pai. Ele tem juízo perfeito? Sim ou não? Sim, né? A gente acha que sim. Ele tem condições? Ele tem o que ensinar para os filhos? Imagina os planos que José está fazendo para Manassés e Efraim. Só que agora o plano de Deus é outro. O plano de Deus vem e surpreende aquele pai. O plano de Deus vem e surpreende aquele homem e diz,
A partir de hoje, quem você achava que era seu filho não é mais. Eu vou adotá-los. Então isso, irmãos, vem, de certa forma, a surpreender aquele homem de Deus chamado José. Me colocando no lugar de José, eu não sei se eu teria aceitado, não. Que negócio é esse, pai? Quem vai criar meus filhos sou eu. Eles são meus. Não sei se José achou ruim ou achou bom, mas que é estranho, é. Sim ou não, igreja? Sim. Parece que Deus não está sendo muito lógico aqui. Então essa é a primeira atitude de Jacó. Só que vem outra. Além de Jacó adotar os seus 2 netos, agora ele abençoa os seus 2 netos. Olha o verso 8 até o final do capítulo. Primeiro Jacó adota e agora ele abençoa. Só que ele vai fazer algo diferente na bênção. Olha aí o verso 8. Espera aí. Diz assim: tendo Israel, que é outro nome de Jacó, visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já tinham se escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. José agradece a Deus aquele milagre. Verso 13. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Verso 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim, como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Nos versos anteriores, Jacó faz o quê? Ele adota os seus 2 netos. Aqui o que Jacó faz? Ele abençoa os seus 2 netos, que agora se tornaram seus 2 filhos. Irmãos, bênção tem poder. Abrir a boca para abençoar alguém faz diferença na vida de alguém.
Tem muita gente que diz que não. Não, mas, foi sorte. É coincidência. Porém, é interessante a gente notar o que vai acontecer no decorrer da história. Porque o início, preste atenção, o início do livro de Números vai dizer que as duas tribos de Manassés e Efraim juntas, elas têm 72.700 homens, no início de Números. Manassés e Efraim juntas, as duas tribos, têm 72.700 homens. Quando chega no final do livro de Números, esse número cresce. De 72.700, passa para 85.200. Em Números tem muitas mortes. Só que ao invés dessas duas tribos que Jacó abençoa diminuírem, elas crescem. Pastor, mas isso é normal. 40 anos se passam do início de Números até o final. É normal que as tribos cresçam. Normal coisa nenhuma. Porque se você pegar as tribos de Rubens e de Simeão, que eram os filhos mais velhos, elas começam o livro de Números com 105.000. E elas terminam o livro de Números com 65.000. Elas não aumentam, elas diminuem. As tribos de Rubem e Simeão diminuem, as tribos de Manassés e Efraim aumentam. Qual dessas 4 tribos Jacó está abrindo a boca para abençoar aqui? As tribos de Manassés e de Efraim. Coincidência? Ou será que bênção que Jacó pronuncia para os seus 2 netos? Jacó abre a boca, Jacó abençoa, e a bênção acontece. Irmãos, eu creio que isso não é coincidência, pelo contrário, é fé de Jacó. Tanto é que quando o rol da fé, não é o rol da fama, vai ser escrito que é Hebreus capítulo 11, e lá vai falar da fé de Jacó. Sabe o que Hebreus 11 vai falar sobre Jacó? Exatamente o que ele está fazendo aqui. Hebreus capítulo 11, verso de número 21, vai dizer assim, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de Israel, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Lá vai falar da bênção que Jacó pronuncia, também para os seus netos. Então aqui nós vemos que Jacó abençoa Manassés, Jacó abençoa Efraim. Só que mais uma vez ele faz algo estranho. O quê? Ele inverte a ordem de nascimento. Quem era o mais velho? Quem foi que nasceu primeiro? Manassés. O segundo? Efraim. José sabe que seu pai não está enxergando muito bem. Chegou o momento dele abençoar. O que José faz? Ele traz os seus 2 filhos, que já são 2 rapazes, e ele coloca na mão direita de Jacó, Manassés. Para quê? Para que Jacó levante a mão direita e abençoe Manassés, levante a mão esquerda e abençoe Efraim. É a ordem natural. O que Jacó faz? Pega a mão direita e leva para a cabeça de Efraim, pega a mão esquerda e leva para a cabeça de Manassés. Ele cruza os braços. Ele cruza os braços. Ele inverte a ordem. E qual é a reação de José? Qual é a nossa reação, igreja? Quando Deus não faz o que a gente espera que Ele faça. Qual é a nossa reação quando Deus não atende às expectativas que nós temos, os planos que nós fizemos, os projetos que nós tivemos no nosso coração? Quando Deus não age de acordo com a nossa vontade, qual é a nossa reação? É a reação de José. José olha para aquilo e o texto diz que aquilo parece mal aos seus olhos. Está errado, pai. Não é assim.
O natural não é desse jeito. Não é assim que tem que ser. José não aprova a atitude do seu pai. Pela primeira vez na Bíblia, a gente vê José se irritar com alguém e é com seu próprio pai. A linguagem do texto dá a entender que José ficou irritado. Aquilo era valioso ao seu coração. As expectativas de José estavam em Manassés primeiro e em Efraim depois. Só que Jacó inverte. Meu pai não está enxergando bem. E ele diz, não pai, não é assim. Esse aqui é o mais velho, esse aqui é o mais novo. Jacó estava cego, ficando cego, mas ele enxergava mais do que José. Ele diz, eu sei meu filho, eu sei. Manassés, o mais velho, também vai ser um povo grande. Porém, Efraim, o mais novo, vai ser uma multidão de povos. Irmãos, mais na frente, o povo de Deus vai se dividir em 12 tribos. 10 para o lado norte, 2 para o lado sul. E sabe quem vai ser o líder das 10? Alguém chamado Efraim. As 10 tribos vão se chamar a tribo de Efraim. Irmãos, daqui para frente, Jacó diz, esses 2 rapazes vão crescer tanto, mas vão crescer tanto, que alguém vai dizer, Deus te abençoe, que nem abençoou Manassés e Efraim. Porque Jacó pronunciou bênção. Só que um dos 2 seria maior do que o outro. E qual seria o maior dos 2? Não o que nasceu primeiro, mas o que veio por último. Irmãos, o que é que Deus está fazendo aqui? Deus está invertendo a ordem. E essa é a primeira vez que ele faz isso na Bíblia? É a primeira vez que Deus prefere o mais novo ao invés do mais velho? 2 filhos oferecem uma oferta ao Senhor, Caim e Abel. De qual dos 2 ele aceita a oferta? Do mais velho ou do mais novo? Abraão tem 2 filhos, Ismael e Isaque. Através de qual dos 2 vem a descendência eleita? Do mais velho ou do mais novo? Não é de Ismael, é de Isaque. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Qual é o que Deus abençoa? Isaque quer abençoar Esaú, porque ele é o mais velho, porque ele é caçador, porque ele traz comida para mim, porque eu gosto dos pratos dele. Só que Deus quer abençoar o mais novo. Deus abençoa Jacó. Mas na frente, Deus diz, vai à casa de Jessé, porque dos filhos dele eu vou escolher um rei. Qual dos filhos de Jessé se torna rei de Israel? É o primeiro? É o segundo? É o terceiro? É o sexto? Não, é o caçula, é o mais novo, porque Deus escolhe quem Ele quer. Deus não age de acordo com as nossas expectativas, com as nossas regras, com as nossas conveniências, com os nossos planos, com os nossos projetos, porque Ele é soberano. Deus é soberano. Deus age como Ele quer. Só que é difícil para a gente aceitar isso, igreja. É difícil para nós aceitar os planos de Deus. Porque tudo tem que ser de acordo com a lógica, tudo tem que ser de acordo com as regras, tudo tem que seguir o protocolo. Aí Deus vem e quebra o protocolo. No Novo Testamento, Jesus vai contar uma parábola sobre o dono de uma vinha. E o dono de uma vinha estava precisando de trabalhadores. E aí ele começa a contratar trabalhadores em horas diferentes do dia. No começo do dia ele contrata uns, algumas horas depois ele contrata outros, meio-dia contrata outros, começo da tarde outros, e no finalzinho da tarde ele contrata outros. Alguns trabalharam mais do que outros, sim ou não? Foram contratados em horários diferentes. Chega a hora do pagamento. O que o dono da vinha faz?
ele inverte a ordem. Chama primeiro os que foram contratados por último. Aí paga, até que chega os que foram contratados no início do dia que trabalharam mais. Aí ele dá o mesmo tanto que deu para os últimos. Aí os primeiros olham para ele e dizem: ei, está errado. Nós trabalhamos mais do que eles, nós suportamos o calor do dia. Aí o dono da vinha: ei, o dinheiro é meu. E eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser. Eu acertei com você quanto? Tanto. Pois está aqui o tanto que eu acertei com você. Se eu quero dar para eles o mesmo tanto que eu dei para ti, eu sou ruim? Porque os teus olhos são maus? Eu uso a minha graça como eu quiser. Eu abençoo como eu quiser. Eu não sou injusto com ninguém, mas eu sou gracioso de formas diferentes. E aí Jesus termina dizendo: porque os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Tem a fila, Deus fura a fila. Deus inverte a fila. Deus mistura as filas. Deus desfaz as filas. Deus é o dono de tudo. O que é que nós temos que ser então, igreja? Sensíveis ao que Deus estiver querendo fazer. Não tem que ser do meu jeito nem do teu. Às vezes Deus está querendo fazer algo novo na minha vida. Deus está querendo fazer algo novo da vida do fulano. Mas a gente diz: não, Senhor, não pode, não é assim. Não, mas o natural. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quiser fazer. Deus não precisa seguir a minha lógica nem a tua lógica, não. Então, muitas vezes, a graça de Deus, ela vai nos surpreender. Ah, mas eu estou há tanto tempo me esforçando por isso. Aí Deus dá uma bênção em um dia para alguém. Já aconteceu com você? Mas faz tempo que eu estou orando, fulano já recebeu a bênção. Graça de Deus. Continuo orando. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Mas é diferente para cada um de nós. Faz tempo que eu estou orando, faz tempo que eu estou me esforçando, e fulano já recebeu. Não é porque ele é melhor do que você, não. É porque Deus tem um plano diferente para cada um de nós. Vamos ser sensíveis e vamos aceitar os planos do Senhor. Senão a gente vai fazer que nem José. Não, não é assim não. Essa aqui é aqui, essa aqui é aqui. Tem que ser assim. Irmãos, Deus mudou os planos. Isso foi bom ou foi ruim? Foi bom para Jacó. Por quê? Porque ele não podia mais ter filhos com Raquel, que já estava morta. Ele fala sobre isso. E agora ele tem mais 2. Foi bom para José, porque ele ia ter um nome nas tribos. Ele passou a ter 2 nomes nas tribos. 2 filhos dele se tornaram tribos de Israel. Foi bom para os netos? Foi. Porque agora eles se tornaram líderes da nação. Foi bom para todo mundo. Deus, quando Ele mistura com um propósito que a gente não entende. Quando o homem quebra o protocolo, é ruim. Quando o homem quebra a regra, quando o homem fura a fila, pode entregar a ele. Mas quando é Deus, é algo maravilhoso. Ele está acelerando o processo e é para a honra e glória dele. Então vamos ser sensíveis, irmãos. Vamos confiar no Senhor. Porque muitas vezes não é do jeito que a gente quer, não. Deixa eu dar um exemplo. Um exemplo de algo que é padrão e às vezes Deus, Ele vai fazer de forma diferente. Algumas igrejas, especialmente aquelas mais conservadoras, mais antigas, elas estão criando regras de como os crentes devem se casar. Esses dias eu ouvi um jovem falando sobre isso, de outra igreja. Aí nessa igreja é assim: primeiro tem que ser amigo, mas tem que fazer um propósito de amizade.
E aí passa um tempo sendo amigo. Depois começa a namorar. E passa um bom tempo orando, namorando. Depois, noiva. Depois de um bom tempo noiva, acompanhado pelos pastores, se casa. Aí isso demora anos e anos. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. É o padrão, é o normal. Mas eu vou dizer para vocês que eu já vi gente fazer tudo isso e depois se separar. Ficou amigo, orou 6 meses, namorou, noivou, casou e separou. E eu já vi gente que passou por tudo isso em 3 meses e só acabou com a morte. Foi até a morte. Ou seja, tem um padrão, tem um protocolo, mas Deus faz o que Ele quer, da forma que Ele quer. Assim também, às vezes, é na vida ministerial. Tem igreja que tem que ser assim, tem os degraus para se tornar pastor, né? Você primeiro se converte, depois você se torna membro, depois auxiliar, depois obreiro, depois diácono, depois é o quê? Presbítero, depois, não sei se é pastor, se é evangelista, pastor, evangelista e por aí vai. Aí Estevão vem no livro de Atos, de diácono, ele já se torna Marte. Já prega o nome de Jesus, já glorifica o nome de Jesus, já opera milagre e depois morre. Então, às vezes, irmãos, nós queremos engessar tanto as coisas, nós queremos que as coisas sejam tão perfeitinhas, aí Deus vem e cruza as mãos, Deus vem e inverte a ordem, Deus vem e muda o processo, e a gente não quer aceitar o agir de Deus, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Tem igreja em que o pastor só passa a liderança se for para o seu filho. É uma monarquia? É uma dinastia? Não é quem Deus quer que seja, não. Ou é o homem que decide? É o homem que coloca Deus para fora da igreja? Então precisamos ter cuidado. Se Deus quiser nos surpreender, se Deus quiser agir na nossa vida, de forma diferente, vamos deixar Ele agir, igreja. Vamos deixar Ele fazer o que Ele quiser na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Não é errado fazer planos, José tinha planos. Mas se os planos de Deus forem outros, vamos dizer não para os nossos planos e sim para os planos do Senhor. Afinal de contas, isso tudo tem muito a ver conosco, não tem? Porque quem era o filho mais velho de Deus? Israel. Nós chegamos por último. Nós chegamos depois. Nem povo nós éramos, mas nós nos convertemos. E agora nós somos o quê? Nós somos os líderes do reino de Deus. Eu e você estamos à frente do reino de Deus aqui na terra. Então fica de pé. Fica de pé onde você está. E com o seu coração, diga para Deus agora: Deus, Tu conheces as minhas expectativas. Tu conheces os meus planos, Senhor. Tu sabe quem são os meus prediletos, Senhor. Tu sabe quem são os meus primogênitos, Senhor. Mas hoje eu quero declarar que quem manda na minha vida é o Senhor. Quem manda na minha família é o Senhor. Quem manda na igreja que eu congrego é o Senhor. Quem manda no ministério que eu lidero não sou eu, é o Senhor. Então, se tu quiser, muda as coisas de lugar. Muda as pessoas de lugar. Coloca no lugar que o Senhor quiser. Eu tenho o meu coração, Senhor, eu tenho o meu plano, eu tenho o meu projeto, eu tenho as minhas expectativas, eu tenho a minha maneira de agir, mas não é a minha maneira que é a correta, é a maneira do Senhor que é a correta. Senhor, que tão somente a Tua bênção esteja sobre a minha vida,
que tão somente a tua bênção esteja sobre a minha casa. Como o Senhor vai fazer, eu não sei. O que o Senhor vai fazer, eu não sei. Não precisa ser do meu jeito, não precisa ser do nosso jeito, que seja do teu jeito, Senhor. Escreve a tua vontade nas nossas vidas. Senhor, que nós não venhamos a endurecer o nosso coração. Se o Senhor quiser chamar o último da fila e colocar ele na frente, coloca, Senhor. Se o Senhor quiser colocar o primeiro e deixar ele lá atrás, faz a tua vontade. Se o Senhor quiser que avós adotem netos, Senhor, nós vamos crer no teu projeto. Se o Senhor fizer coisas, Pai, que nós não entendemos, mas nós vamos aceitar e nós vamos abrir a boca para abençoar. Porque nós cremos que a bênção é poderosa. Nós cremos que o Senhor age através dela, Pai. Então, muito obrigado, porque todos nós trabalhamos na tua vinha. E todos nós vamos receber a recompensa. Pai, a recompensa é do jeito que o Senhor quer. Então, muito obrigado, Pai, porque o Senhor age de formas diferentes. Tem um Senhor que se preparam anos para casar e são abençoados pelo Senhor. Tem uns que se preparam meses e são abençoados da mesma maneira. Tem um Senhor que o Senhor tem outros planos, tem outros projetos. E nós estamos aqui, Senhor, não é para determinar como deve ser, não. Nós estamos aqui é para aceitar. Foi difícil para José e às vezes é difícil para nós. Mas quando nós aceitamos, a tua bênção é derramada nas nossas vidas. Então agora eu oro pelo teu povo que aqui está, Pai. Eu não sei com o que o coração de cada um deles tem lutado. Senhor, talvez fizeram planos, talvez fizeram projetos e não está acontecendo do jeito que eles querem. Pai, muito obrigado, porque não está acontecendo do jeito que eles querem. Muito obrigado, porque não está acontecendo do jeito que eu quero. Porque se fosse, Pai, nem aqui mais nós estaríamos. Mas como foi lido no início deste culto, Senhor, até as provações, elas cooperam para o nosso bem. Então, muito obrigado, Pai. Senhor, que nós sejamos como Jacó. Não importa a enfermidade, não importa, Senhor, a dificuldade na visão, que a nossa visão espiritual esteja cada vez melhor. Que nós possamos enxergar cada vez melhor, não com os olhos físicos, não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. E que a nossa boca só se abra para abençoar a nós e aos nossos irmãos. Pai, aproveitamos para orar agora pelos nossos filhos, aqueles que já tiverem netos, que continuem sendo uma bênção na vida dos seus netos, que os adotem, Senhor, espiritualmente. Às vezes os pais não têm sabedoria, os netos, os avós podem ser bênção na vida dos seus netos também. Muito obrigado, Pai. Tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu amo esse Deus, irmãos. Eu sou muito sistemático, mas Deus tem me ensinado que nem sempre é do jeito que a gente quer, né? É do jeito que Ele quer e é para a honra e para a glória dEle. Amém? Queria só reforçar os irmãos da nossa programação deste final de semana. No sábado, nós teremos o nosso culto de varões, não é isso, Rafael? Já está tudo programado, mas que seja como Deus quer. Eu creio que vai ser uma bênção. Todos os homens estão convidados e convocados. Domingo pela manhã nós temos a nossa escola dominical, 8h30 o café, 9 horas começa o nosso culto das primícias, tem sido uma bênção. E à noite, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Eu já encerro este culto desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos, que Deus vos abençoe.